E aí pessoal, agora a gente vai para nossa aulinha aqui sobre a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Vamos ler aqui o que é que representa essa segunda lei. Quando uma força resultante age em um corpo, este corpo sofre uma aceleração proporcional à força resultante e no mesmo sentido dessa força. A proporcionalidade é dada pela massa. Olha só, fala-se em força resultante que age em um corpo. Este corpo ele vai sofrer uma aceleração. E essa aceleração vai ser proporcional à força aplicada nesse corpo. Como assim? Quando você usa uma determinada força em um corpo para fazer uma aceleração, depende da força aplicada nesse corpo. Se você quer mais aceleração, a sua força vai ser aplicada maior. Se você quer menos aceleração, sua força vai ser menor. E a proporcionalidade é dada pela massa. O seguinte, se você aplicar uma determinada força a um carro, esse corpo vai adquirir uma certa velocidade. Agora, se você aplicar uma força, essa mesma força, em um corpo com menor massa, ele vai ter uma aceleração bem maior do que o de maior massa. Então vamos lá. Aceleração alinhada com a força resultante. Olha só as imagens aqui. Eu tenho um carro, esse carro adquire uma velocidade e tem uma força resultante aplicada a ela. Olha o sentido da força e o sentido da velocidade. Elas têm o mesmo sentido, então quer dizer o quê? Que esse corpo aqui, esse carro, ele está acelerando, ele tem uma aceleração maior. Com o correr com o tempo, esse carro vai ter uma aceleração maior. Já este modo aqui, ó, eu tenho a velocidade, está nesse sentido. E a força está no sentido contrário. O que é que está acontecendo aqui? Esse carro está em movimento, só que a força está sendo aplicada no sentido oposto à trajetória do carro. Esse carro, na verdade, está o quê? Freando. Ele está parando. Aqui, ele está em movimento, está no mesmo sentido, está tendo maior aceleração. Aqui, ele está desacelerando, está diminuindo a sua velocidade. Só olhar o sentido da força aqui e o sentido da força aqui. Essa daqui está no mesmo sentido da velocidade, então tem uma aceleração maior. Então, nesse princípio fundamental da dinâmica, temos uma fórmula. Essa fórmula é a seguinte: força resultante é igual a força igual a massa vezes aceleração. Essa força aqui, olha, que tem na fórmula aqui, é na verdade a força resultante. Então, quando tiver na questão mais de uma força sendo aplicada num determinado corpo, você tem que calcular a força resultante antes de calcular ou a massa ou a aceleração. Então, vamos lá, onde F é força, aliás, faltou o C dele aqui, fazer aqui, força, M é a massa, A de aceleração. Quais são as unidades que a gente vai trabalhar aqui? Força é Newton, massa é quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, olha, se você por um acaso estiver fazendo algum cálculo em que o corpo que está sendo trabalhado, a massa dele está em grama, tonelada, para esse cálculo dar certo, você tem que transformar em quilograma, fazer essa mudança. A mesma coisa aqui, ó. Se tiver quilograma força, tem que transformar para Newton. Partir para o exemplo agora, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Em um acidente, um carro de 1.200 kg e velocidade de 162 km por hora chocou-se com um muro e gastou 0,3 segundos para parar. Qual foi a força feita pelo muro sobre o carro? Olha só, na verdade o carro bateu no muro e ele parou, né? Ele só parou dessa maneira. Então ele quer saber de quanto foi a força
desse impacto entre o carro e o muro. Vamos lá. A gente sabe, vamos colocar a fórmula aqui, né? Força igual a massa vezes aceleração. Ele quer saber a força. Olha só. Massa e aceleração. Massa, velocidade. Eu não tenho aceleração. Então eu tenho que calcular primeiro a aceleração para depois calcular a força que vai ser aplicada. Então, olha só. Para eu achar a aceleração, eu posso usar a função horária da velocidade no movimento uniformemente variável. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que transformar 162 km por hora, eu tenho que passar para metro por segundo. Primeiramente isso. Tenho que fazer isso. Como é que eu transformo 162 km por hora para metro por segundo? Só pegar os 162 e dividir por 3,6. Fazendo essa divisão, eu vou achar aqui quanto vale em metros por segundo 162 km por hora. Primeiro, eu tenho uma casa decimal aqui. Tira a vírgula e acrescenta um zero aqui. Fica 1.620 dividido por 36. Ficou melhor. 16 eu não posso puxar, tem que puxar de 162. Vou pensar aqui, qual número eu multiplico por 36, que o resultado vai dar ou exatamente 162 ou próximo a ele. Vamos testar aqui. 36. Vezes quanto? Vamos pelo básico, né? Por 1. Dá 36. 36 vezes 2. Dá para fazer de cabeça. 72. 36 vezes 3. Dá 108. 36 vezes 4. 144. 36 vezes 5. Vamos fazer aqui para ver. 5 vezes 6, 5 vezes 6, 30, aliás, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18, 180, passou. Então só pode ser 4. 4 vezes 36, como eu falei, dá 144. 144 para 62, 162, aliás, falta quanto? Falta 18. Acrescenta-se quem? 0. Olha o que eu fiz. 5 vezes 36, 180. E aqui é o quê? 180. Então aqui só pode ser quem? 5. 5 vezes 36, 180. Para 180, nada. Então aqui eu tenho 45 metros por segundo. Agora, eu posso aplicar o quê? A função horária da velocidade. Achamos a velocidade agora, né? Transformamos para metros por segundo. Agora eu vou utilizar o quê? A função horária da velocidade. Aí eu tenho aqui, velocidade final é igual a velocidade inicial. Agora vem o seguinte. Esse carro aqui, na verdade, ele atingiu essa velocidade aqui, 162 km por hora, e depois ele parou. Como ele está parando, ele está desacelerando, a aceleração dele vai ser negativa. Então aqui, olha, vem um sinalzinho de menos. A aceleração vezes o tempo. Quando ele está desacelerando, está perdendo a aceleração, o sinalzinho aqui, ao invés de ser mais, vai ser menos. Então eu tenho velocidade final igual a velocidade inicial, menos, nesse caso, a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, como ele parou, né? Ele foi até parar, então, se ele está parado, a velocidade é o quê? 0. Velocidade inicial, 45, foi o que a gente achou agora, menos a aceleração vezes o tempo, que é 0,3, olha só. 0,3 foi o que ele gastou. Então temos o quê?
Se a velocidade final é zero, 45 menos A vezes 0,3, esse 45 eu posso passar para o primeiro membro, posso fazer o que eu quiser aqui, mas vamos inverter aqui a ordem, né? Vai ficar 45 menos A vezes 0,3 igual a zero, né? Só inverter aqui para ficar normal. Esse 45 passa para o segundo membro, vai ficar menos A vezes 0,3 igual, está 45 positivo, menos 45. Para não ficar esse negativo aqui, o que a gente faz? Multiplicamos por menos 1. Vai ficar A vezes 0,3 igual a 45. Multiplicando por menos 1, inverte o sinal de tudo. Então vai ficar agora, isolando A é igual a 45. Se 0,3 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Isso aqui vai dar igual a quanto? Uma divisãozinha aqui de 45 por 0,3. 45, 0,3. Vamos eliminar essa vírgula, né? Vamos eliminar essa vírgula. Tirando a vírgula aqui, fica 3. Então aqui vai ficar o quê? Acrescendo 0 aqui, ó, 450. 450 dividido por 3, bem simples, vai dar 150. Então aqui eu tenho que a aceleração foi de 150 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. O que é que eu faço agora? Eu vou aplicar na fórmula aqui. Da força igual a massa vezes a aceleração. Força igual a massa. A massa foi de quanto? 1.200 kg. 1.200 kg. Já está em quilograma, então não precisa alterar nada. Vai ficar 1.200 vezes a aceleração que foi 150. Força é igual. Eu tenho 1.200 vezes 150. Basta multiplicar 12 vezes 15. 12, 15. 5 vezes 2, 10. Vai uns. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Vai ficar 0, 8, 1. 180. E acrescenta-se os zeros que faltaram. 180.000 newtons. Então, para esse exemplo desse carro, a força, o impacto, foi de 180.000 newtons com o carro, com o muro.